Olá! Iniciamos nesse momento o texto da unidade 2, que a gente pode chamar de 2A, primeira parte, que corresponde às páginas 65 até a página 93. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o ciclo de políticas. Nessa unidade, vamos trabalhar os principais conceitos e modelos utilizados para a compreensão do ciclo de políticas públicas. Dentre eles estão tipos de agenda e lógica de formação de agendas de políticas, tipos de demandas, decisão, não decisão, tipos de arenas e de políticas públicas, padrões de comportamento e interação dos atores, conflito aberto, conflito encoberto, conflito latente, negociação, cooperação, alianças e conluios, pactos de não interferência mútua, jogo de soma zero, modelos de análise e processo decisório, centrado no racional organizacional, e modelo de lógica da política burocrática, a lógica do processo decisório, a racional compreensiva, incremental e a Meixner Scanning, ok? Uma pergunta que é transversal no estudo das políticas públicas é: como e por que as políticas públicas existentes nas diversas áreas variam na sua capacidade de atender às demandas, às necessidades dos cidadãos, e como essas políticas mudam ao longo do tempo? Essa pergunta, ela atravessa a lógica de como a gente entende esse ciclo de políticas, né? E que começa exatamente na formação da agenda de políticas públicas. Uma agenda, o que é uma agenda quando a gente pensa, né? Consiste numa lista de prioridades inicialmente estabelecidas, às quais os governos devem dedicar suas energias, suas atenções, e entre as quais os atores lutam arduamente para incluir as questões de seu interesse. A agenda de políticas resulta de um processo pouco sistemático, extremamente competitivo. São forças atuando para fazer valer o seu discurso, pelo qual se extrai do conjunto de temas que poderiam ocupar as atenções do governo aquelas questões que serão efetivamente tratadas, que serão efetivamente colocadas em prática. Os atores que afetam a formação da agenda podem ser classificados segundo duas tipologias básicas, né, que são os atores governamentais e os atores não governamentais. Os atores governamentais vocês já conhecem, né? Executivo, legislativo, membros do judiciário, governadores, funcionários de carreira, e aí vai, porque fazem parte do conjunto da governança, né? E os atores não governamentais são os grupos de pressão, as instituições de pesquisa, os acadêmicos, os consultores, os organismos internacionais, os sindicatos e associações civis de representação de interesses, as empresas, as organizações privadas de diversos tipos, organizações não governamentais, os movimentos sociais, os empresários e políticos e outros que venham a compor o rol do interesse na formação da agenda, ok? Os atores também podem ser caracterizados como aqueles que são visíveis. Os visíveis são aqueles que recebem atenção significativa da mídia, da imprensa, do público, ok? Então eles estão sobre os holofotes da questão da discussão da coisa pública. E os atores invisíveis? Os invisíveis são aqueles que compreendem os burocratas de carreira, os consultores especializados, também acadêmicos, conselheiros presidenciais, assessores de ministros, assessores legislativos e outros funcionários parlamentares, além dos lobbies e de funcionários que ocupam cargos de confiança nos governos. Quando a gente está falando de lobby, são justamente aquelas pessoas que têm interesses particulares acerca de determinado tipo de assunto, temática ou agenda propriamente dita, né? Alguns fatores que podem influir na formação da agenda das políticas públicas, dentre eles, a gente pode citar 3, não é? Olha, o reconhecimento da existência de que existem problemas a serem resolvidos e que vão demandar atenção específica. A proposição de políticas que é afetada pela ação dos governos, dos atores visíveis, dos atores invisíveis e das comunidades políticas. E o fluxo da política, que envolve o clima ou sentimento nacional com relação aos governos e aos temas.
Novamente, ó. Então, 3 fatores principais que a gente está citando influem na formação da agenda das políticas públicas, a saber, o reconhecimento da existência dos problemas, a proposição de políticas afetada pela ação dos atores visíveis e invisíveis ou pelas comunidades políticas e o fluxo da política que envolve o clima ou sentimento nacional com relação aos governos e aos temas. Mas atenção para uma coisa importante. Nem todas as demandas são iguais e nem cumprem a mesma trajetória. Basicamente, ao observar tudo isso, podemos distinguir 3 tipos de demandas, né, que vão ajudar na composição dessa agenda. Essas demandas podem ser caracterizadas como demandas novas, demandas recorrentes e demandas reprimidas. No primeiro tipo, as demandas novas são aquelas que resultam da mudança social, da mudança tecnológica, da mudança científica também, a gente pode dizer assim, do surgimento de novos atores políticos ou de novos problemas nos quais a sociedade ou então determinados grupos colocam, né, como focal, como importante, como centralidade, ok? E realmente se torna um problema para eles a ser resolvido dentro do contexto social. As demandas recorrentes, por sua vez, são aquelas que expressam problemas não resolvidos ou mal resolvidos e que estão sempre voltando a aparecer no debate político e na agenda governamental. É o tipo de política que foi feita, mas de repente o seu desenho não atingiu a finalidade para o qual foi desenhada e depois volta novamente para a agenda, porque é uma questão social que precisa de maior vazão, maior visibilidade e maior também consistência na sua efetivação. Finalmente chegamos às demandas reprimidas. As demandas reprimidas, meu pessoal, correspondem aos estados de coisas ou então não decisões. Um estado de coisas, para vocês terem ideia como definição, é uma situação que se arrasta durante um tempo razoavelmente longo, incomodando grupos de pessoas, gerando insatisfação, sem, entretanto, chegar a mobilizar as autoridades governamentais. Quando as demandas se acumulam, elas se denominam sobrecarga de demandas. Sobrecarga de demandas é uma crise que ameaça a estabilidade do subsistema político. É um momento que se tem que observar, a gente precisa fazer agora o escoamento, vamos colocar entre aspas essa palavra, né, de tanta política que está aí por conta da não condição ou então da não priorização de assuntos ou temáticas dentro da agenda política. Né? E elas precisam realmente ter vazão para efeito de agilização dos processos e de outras agendas que vão se formando. Ok? Quando a gente tem, por exemplo, um estado de coisas, um resultante de não decisão, o que é uma não decisão quando a gente falou das demandas reprimidas? Né? A não decisão significa que determinadas temáticas que contrariam os códigos de valores de uma sociedade ou ameaçam fortes interesses enfrentam obstáculos diversos e de variada intensidade a sua transformação de um estado de coisas em um problema político. E, portanto, a sua inclusão na agenda governamental, ela é importante, mas ela pode ser represada por conta de uma priorização do policymaker, daquele fazedor de política, não é? Por vários motivos, né? Inclusive a questão dos custos e oportunizações também. Ao deixar de ser um estado de coisas e se transformar em um problema político, uma questão qualifica-se a inclusão na agenda governamental. Ok? Enquanto estado de coisas, ela não entra na agenda governamental. A partir do momento que ela se torna um problema político, ela tem prioridade para entrar na agenda governamental. E isso quem vai lutar são os sujeitos, né? Eles vão buscar os meios possíveis, por meio dos seus discursos, para fazer valer a agenda. Uma agenda que é necessária, que tem que ser priorizada, portanto, deixando de ser um estado de coisas e entrando em outro tipo de lógica para ser contemplado na agenda.
Mas uma coisa importante, pessoal, isso vai acontecer num fluxo e contrafluxo de arena, como se todos estivessem se degladiando mesmo. As arenas, assim como em Roma, né, se observava as arenas em que os lutadores estavam sempre em estado de combate. A questão da relação competitiva, dos grupos de interesse que tem na composição dessa agenda, né, que é a primeira parte da polis, né, não da politics, como a gente tinha falado, né? Porque quando a gente tem a politics, as discussões políticas, a formação da agenda, ela deriva da politics, mas ela se constitui já uma etapa da policy, ok? Beleza. Por falar em arenas políticas, é importante ficar claro quando essas alternativas se colocam de forma demandante, né? E quando as alternativas para solucionar um problema começam a ser formuladas, existem, por um lado, expectativas, interesses de outros, não é? E o meu discurso tem que valer para defender o meu grupo, né? Então, quando isso tudo está efervescendo, algumas questões vão ficar bem efetivas nesta arena. Uma delas são as expectativas e os interesses expressos em preferências, ok? Preferência parece uma palavrinha corriqueira, não é? Mas não é. Preferência é alternativa. É o meio de solução para um problema que mais beneficia um determinado ator ou então um determinado grupo. As preferências se formam em relação aos issues, ou às issues, questões que afetam, né, os interesses de vários atores. Como no inglês, issues. Para saber qual issue se levar em conta, considera-se 3 elementos como básicos. O primeiro são os recursos de poder. O segundo são as regras do jogo. E o terceiro, a arena política propriamente dita. Recursos de poder são os elementos materiais ou imateriais, efetivos ou potenciais, que um ator pode mobilizar para pressionar os demais grupos, né, em relação às suas preferências para a composição desta agenda, para a questão da priorização de sua causa, para que deixe de ser um estado de coisas e se torne um problema político, efetivamente. Os recursos de poder são fundamentais, não é? Porque às vezes um grupo não pode mobilizar de repente recursos materiais, mas eles têm recursos imateriais importantes para mobilizar populações, para poder utilizar a mídia como recurso também, dentre outros, não é? E os recursos potenciais servem para isso, para poder, já que não existem os recursos materiais, para fazer valer também a lógica da influência. O segundo dos elementos é as regras do jogo, né? Importante também, uma issue vai se caracterizar como importante quando segue as normas formais e informais que regem o processo de interação dos atores. Veja, você tem a pauta, mas você não pode fugir da própria legislação, da própria normatização. As regras do jogo, elas devem ser seguidas, elas devem ser colocadas em pauta. Mas há um terceiro elemento que vai entrar aí, que é muito importante, são as arenas políticas. E as arenas políticas são contextos sistêmicos, são contextos interativos, que configuram a dinâmica de atuação dos atores. Já definimos antes, né? Comparando a arena dos espaços romanos. As arenas definem suas alianças, mobilizam o conflito entre elas a partir das issues, das preferências, das expectativas e da estrutura de oportunidades. As arenas políticas podem ser distributivas, redistributivas, regulatórias e constitucionais, sempre observando, olhando para a política e pensando também nos recursos que acompanharão essa política, ok? As distributivas, como o próprio nome diz, são aquelas relacionadas às políticas distributivas que deverão compor esta agenda, perfeito? Enquanto as redistributivas, elas enfocam
onde se assinala quem ganha e quem perde na redistribuição dos recursos e para quem vai. O melhor exemplo de política redistributiva é a reforma agrária, onde você vai ter um grupo que com certeza será beneficiado, mas se um grupo é beneficiado, outro grupo pode perder algum tipo de espaço nesse tipo de lógica. Às vezes, um tipo de agenda ou um tipo de proposta política não é colocado em pauta como problema político especificamente, fica no âmbito do estado das coisas, justamente por conta dessa tensão. O terceiro tipo das arenas são as arenas regulatórias, onde são definidas as regras para a realização de empreendimentos, para acesso a determinados recursos, para impor critérios, para estabelecer interdições, para definir sanções, etc. Na verdade, para regular todo um tipo de sistemática de atuação, de recursos e de ordenamento público, não é? Para que se faça valer alguns direitos efetivamente conquistados. Tá? Uma regulação maior do ente governamental. E, finalmente, nós chegamos na arena constitucional, que diz respeito às políticas que determinam as regras do jogo. E, com isso, as condições gerais sobre as quais vêm sendo negociadas as demandas políticas. Então, vejam só, de modo geral, a dinâmica das relações entre os atores pode obedecer a 3 padrões, ok? Nesse conjunto todo. Lutas, jogos, debates, e essa dinâmica está dentro da arena política, ok? Outro fator importante que a gente destaca quando a gente está falando da formação da agenda e desse processo de construção do problema político, ou que vai compor a agenda, é a coalizão. A coalizão consiste num acordo ou então numa aliança duradoura ou então por determinado período de funcionamento ou de estabelecimento de acordo, né? A fim de viabilizar alguns dos objetivos das partes envolvidas, quer sejam partidos, quer sejam grupos e assim vai. As alianças dessas coalizões todas podem ter objetivos legítimos, como podem ter como finalidade o prejuízo de terceiros, quer seja para se opor a um governo, a grupos políticos fortes, não é? Dentre outros. E aí, quando acontece esse tipo de aliança, esse tipo de organização, de coalização, com finalidade de prejuízo, algum tipo de influência política, inclusive, nós denominamos isso de conluios. Ok? Sempre quando tem prejuízos para um grupo, outro grupo, ou para um grupo maior, a gente vai chamar de conluios. E o que são os conluios? Os conluios são acordos nos quais alguns atores participam ou se aliam com a finalidade de excluir ou prejudicar os interesses de terceiros, como já dissemos antes. Além disso, entram como outros fatores nesse processo de alianças, nessa arena toda para construir a pauta política, alguns debates. Os debates eles são fundamentais e a força do debate, a força do discurso, né? Quem tiver maior condição de manter recursos materiais, recursos imateriais, recursos potenciais, né, pode ganhar o encaminhamento dessa arena, né, pode ganhar esse combate, né, e finalmente ter o seu problema não mais como um estado de coisas, mas um problema político. Outro fator também que contribui, né, para a construção do problema político é a lógica da persuasão a partir dos debates, ou então a partir da utilização da própria mídia. As ameaças. Alguns partidos políticos chegam até a utilizar ameaças físicas propriamente dito, né? Nos discursos, através da violência simbólica, essas ameaças também acontecem. Nós vamos nos opor, nós vamos obstruir, dentre outros, não é? A obstrução é uma arma importante nesse processo de combatividade. A própria pressão pública, quando existe os atores que são visíveis estão atuando, né, dentro da agenda,
Isso contribui para que esse problema saia do estado de coisas e entre para o problema político também. E quando não, também outro fator importante que pode conduzir à priorização ou preferência de uma pauta é o exercício da autoridade em relação ao que se tem que fazer, porque isso se dá por meio da obediência, a exigência da obediência ao que se estabelece como Estado de Direito ou a normatividade propriamente dito, né? Para impedir o avanço de uma pauta da agenda, os atores políticos podem se utilizar de alguns meios, como a gente já citou, né, os conluios, mas a obstrução. A obstrução pode ser um caminho muito acirrado, muito pacífico, mas nem tanto assim, porque é cheio de ameaças no caminho essa questão da obstrução. Mas a obstrução é um tipo de conflito, né, que impede o avanço de uma pauta da agenda. Okay? Uma vez que ele saiu do estado de coisas e agora é um problema político, ainda assim ele vai sofrer por meio da obstrução. Os conflitos, para fazer valer a sua pauta até o final, ele compor realmente a prioridade, eles vão ser conflitos abertos, eles vão ser conflitos encobertos ou eles vão ser conflitos latentes. Os conflitos abertos é quando o exercício de poder pode ser observado através da metodologia proposta pela uma concepção mais ampla, que se chama concepção pluralista. Não a concepção, de repente, com um único vetor de direcionamento, né? Então, várias perspectivas metodológicas são incluídas para se levar em conta no exercício do poder para precisar ou então defender uma pauta da agenda política. Os conflitos também podem ser encobertos. Veja, nós falamos antes do conflito aberto. Agora, e aqueles encobertos? O encoberto já diz, não é escondido, tal. Não é quando ocorre a supressão das reclamações, impedindo que cheguem a ser incluídas na agenda de decisão. São aqueles que são abafados também, muitas vezes, ok? E, finalmente, outro tipo de conflito é o conflito latente, quando o exercício do poder se dá em conformação ou conformando as preferências da população, de maneira a prevenir que nem conflitos abertos nem conflitos encobertos venham a se manifestar. Eles ficam latentes, eles ficam guardados ou armazenados num estado também de não decisão, ok? Sem problema. Agora é importante a gente observar, nós estamos dentro dessa agenda política, mas quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente vai estar analisando a política pública. Já falamos na aula anterior sobre alguns modelos especificados, mas eu acho bom a gente retomar algumas questões importantes acerca desse modelo, dos modelos de políticas, de análise do processo de políticas. Mas agora a gente não vai falar de qualquer coisa, né? Não é só de políticas abertas, mas é modelos de análise do processo de decisão política. Vejam, o comportamento dos atores envolvidos, quando um problema entra na agenda governamental, pode ser guiado por meio de um modelo de análise de decisão política. Sim, e os modelos podem se caracterizar como modelo da política racional, modelo da política organizacional, modelo da política burocrática, ok? Esses são as três tipologias mais presentes quando a gente está falando de modelo de análise de decisão das políticas. O primeiro, modelo da política racional, ok? Quando nós falamos isso, a gente tem que lembrar o seguinte, quando por parte dos tomadores de decisão se escolhem as alternativas mais vantajosas, é claro, que de maneira monolítica, ok? Se é monolítica, é apenas um lado que coloca e acaba justificando. Nossos meios são esses, as nossas razões são essas, a legislação é essa e assim vai. Esse é um jeito de você estabelecer aí um modelo de análise de decisão política. O segundo modelo de análise de decisão política é o modelo organizacional. No entanto, esse
modelo organizacional ignoram que os líderes das organizações também são indivíduos dotados de ambições políticas. Não são só as organizações. A liderança que está por detrás das organizações também, eles têm, de forma latente, algumas ambições. Esse modelo ignora tudo isso, ignora que as próprias organizações frequentemente são pouco racionais, apesar de toda a informação que possuem e das rotinas que desenvolvem, não é? É organização, portanto, entra uma questão de uma certa lógica dentro dessas organizações, ok? Outro é o modelo da política burocrática. Nesse modelo, o elemento crucial é definir qual é o interesse em jogo em cada ator envolvido, certo? Então define-se que recursos de poder cada ator possui para tentar impor o seu interesse aos demais. Que alianças é capaz de compor? Sua capacidade de ação estratégica. Veja, as coisas não acontecem de uma maneira harmônica, é de uma maneira tensa, em alguns bastidores especificados. Ok? Para que uma decisão política realmente se efetive, se seja colocado como determinante, aí a gente pode dizer assim, ok? Finalmente, nós chegamos no âmbito da discussão sobre as ideias na política pública e os modelos de sua formulação. De uma maneira breve, entretanto, é importante a gente colocar alguns pontos neste quesito aí, nesta sessão. Vejam, queridos alunos, queridos participantes do curso, a força dos discursos, a influência e recursos de poder podem ser eixos que influenciam a formulação da política. E o que os decision makers, já que existem os policy makers, os decision makers contemplarão no texto da política, também é uma questão importante, né, quando a gente fala das ideias. Ok? Isso poderá, de acordo com os modelos, né, que a gente já discutiu antes, modelo incremental, cujo defensor era Charles Lindblom, né, economista norte-americano. Modelos também como racional compreensivo, como o defensor é o Herbert Simon, economista norte-americano também. Ou um terceiro modelo que combina os dois anteriores, os Mixed Scanning, ou exploração combinada, de defensor é o Amitai Etzioni, um sociólogo alemão. Vejam, nesse processo de análise, nesse processo das ideias da política pública, nesse modelo de formulação, que é uma etapa importante, né? Nós tivemos a agenda no primeiro momento e a formulação. O que vai agora, uma vez feitas as decisões da composição dessa agenda, tá? Entramos nesse segundo momento, né, o momento da formulação, que modelo vai ser colocado como priorização? Vai ser o modelo racional compreensivo, cuja lógica é a macropolítica? Vai ser o modelo incremental, cuja lógica é a micropolítica? Ou Mixed Scanning, que tenta combinar os dois e explorar os pontos de intersecção para que as ideias políticas sejam contempladas aproximando essas duas variáveis. Né? Então, essas ideias elas são importantes quando a gente pensa na formulação das políticas. Obrigado por até aqui, foram as nossas atividades. No próximo encontro, a gente vai para a última unidade.